Vamos estudar o livro, o Evangelho, com Bezerra de Menezes, transcrita pela Alda Maria. Antes de estudarmos a matéria de hoje, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. No capítulo 13, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Essa matéria consta também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 18 a 20. No item 18, está assim escrito: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. O que quer dizer os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação? Porque a cada encarnação, cada existência dos membros dentro de uma família fortalecem os laços, porque a vida aqui na Terra é uma vida temporária, passageira. Porém, a vida no mundo espiritual é a vida mais verdadeira, mais eterna. Daí, fortalece os laços, porque os vínculos permanecem, inclusive, no mundo espiritual. E um ser humano, um espírito, ele não reencarna sucessivas vezes na mesma família. A cada oportunidade que ele vem para a existência na Terra, ele reencarna em famílias diferentes, locais diferentes, de maneira que ele vai ampliando essa possibilidade de uma grande família. No item 19, Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que destes recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, os ânimos, as antipatias se apagam. Então, Deus permite que nas famílias reencarnem pessoas inimigas, antagônicas, pessoas que não conseguem de forma alguma perdoar e vivem como verdadeiros adversários. E Deus permite a reencarnação nessas famílias exatamente com o objetivo de prova para uns e de progresso para outros. Assim, os maus, eles se melhoram forçosamente devido ao convívio, ao exemplo, ao amor, porque quando um espírito reencarna, dificilmente se sabe de quem se trata. Às vezes um terrível inimigo está reencarnando através de uma mãe, no ventre de uma mãe, de quem recebe todo um processo de transformação. Daí as possibilidades, depois do convívio, recebendo amor, atenção, ele se transforma. Como diz aqui, o caráter dele se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. No item 20, o fato de o homem ter tido 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os que foram ligados a ele na terra, a título diversos e talvez sobre o mesmo título. Então, na verdade, no mundo espiritual, aparentemente, denominamos grande família, como também deveria ser aqui na existência Terra.
Mas diz aqui os bons espíritos, o espírito orientador, Bezerra de Menezes, que lá se encontram os espíritos por afeição. Por isso que Jesus afirmou, ligado na terra, ligado no céu. Desligado na terra, desligados no céu. Por isso que eles são conhecidos, são amigos, são pessoas que têm afeição, que provavelmente vão estar constituindo uma família, da mesma forma como nós temos aqui na Terra. Imutáveis, perfeitas, irrevogáveis, as leis divinas formam o código luminar da vida, que se estende perpétua num regime de absoluta misericórdia, indulgência, compaixão, nas bases irretocáveis da caridade, proporcionando ao espírito oportunidade sem conta de desenvolver em seu mundo íntimo a compreensão do universo de bênçãos recebidas do Pai Eterno. Não tenha dúvida que as leis divinas que regem a conduta humana em qualquer quadrante do universo são leis, como diz, regime de absoluta misericórdia, indulgência e compaixão, nas bases irretocáveis da caridade. Mesmo aqui na família Terra, observa-se que as leis divinas são soberanas, permite que todos apresentem o livre-arbítrio, desenvolvam suas qualidades e também que consigam melhorar no sentido de caridade, da compaixão, da indulgência, da misericórdia, do amor aos semelhantes. E dentro das famílias é que se exercitam exatamente todas essas qualidades, porque aqueles que fracassam dentro do lar também têm grandes possibilidades de fracasso fora do lar, em qualquer lugar que estiver. Tinha um senhor que ele era um dirigente de uma grande instituição bancária. Ele, de manhãzinha, ele ia ler o jornal antes de sair de casa, no momento que estivesse tomando um café da manhã. A esposa aproveitava naquele momento para falar muitas coisas. E ele não queria ouvir, porque ele queria aproveitar aqueles minutinhos para ler e tomar ciência das notícias do dia. E ela ficava blá, 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 blá em cima dele. Então ele colocava o jornal bem na frente do rosto dele e fazia uma cara muito feia. Não sorria de jeito nenhum. Mesmo assim, a esposa não percebia que ele precisava utilizar aqueles pouquíssimo tempo para se inteirar das notícias econômicas, políticas, sociais, governamentais. E assim, ele ia ao serviço sempre de cara feia, carrancudo, fechado, assim, parecia mais um monstro. Determinado dia, ele tomou consciência de que aqueles momentos tão escassos de convivência de manhãzinha com a esposa era um momento importante. Daí ele passou a deixar o jornal de lado e escutava a esposa com atenção. E percebeu quanto a esposa era dedicada, que era atenciosa, que procurava fazer com que aqueles minutos da manhã fossem minutos prazerosos. Ele passou a sorrir dentro de casa, naqueles momentos que ele aproveitava de manhãzinha. E, com isso, ele levou aquele sentimento benéfico para o local de trabalho, de maneira que acabou assustando as pessoas do setor onde ele trabalhava, porque ele chegou lá mais sorridente, ele se transformou. Então, como diz aqui, nas bases irretocáveis da caridade, proporcionando ao espírito oportunidade sem conta de desenvolver a compreensão do universo de bênçãos recebidas do Pai Eterno.
Veja que Deus proporciona oportunidades para o espírito ser feliz, progredir, melhorar as suas qualidades de Deus. Entre as incontáveis benesses ofertadas pelo Criador às criaturas, a reencarnação, possibilitando o nascer e o renascer do homem para as experiências necessárias ao seu amadurecimento íntimo, encerra em si mesma o fraternal cuidado do Pai pelos filhos do seu amor. Veja que nós estamos realmente no mundo de infinitos benefícios, de bênçãos inigualáveis, inenarráveis. Por quê? Porque Deus nos deu uma casa perfeita, onde temos tudo de que necessitamos. Além da suprema inteligência que nos permite, que tem possibilidade infinita de desenvolver tudo o que desejarmos, de acordo com as nossas possibilidades. Então, as benesses ofertadas pelo Criador às criaturas, a reencarnação possibilita o nascer e o renascer do homem para as experiências necessárias ao seu amadurecimento íntimo. Veja que Deus é um amor tão profundo e deseja a felicidade de todos os filhos de Deus, que coloca a cada ser que se reencarna aqui na Terra um espírito protetor, que orienta, que o acompanha, que procura instruir nas coisas do bem. Um espírito protetor. Quanto você pagaria por um espírito protetor ficar com você desde o seu nascimento até o dia do seu regresso ao mundo espiritual? Quanto você pagaria? Quanto você deve para esse espírito protetor que abnegadamente ele se conserva no intuito de instruir você? Provável que em muitas e muitas circunstâncias você nem percebe ou nunca percebeu as instruções boas que ele tem dado para você. Então veja como o Criador ele faz com que o amor do Pai seja extensível para todos os filhos. O amor do próprio Criador. Por isso que nós temos que ter sentimento de gratidão. Além do mais, veja que quando você adormece pelo estado de desdobramento, o seu espírito e sua alma se deslocam para o mundo espiritual, onde até no mundo espiritual, no decorrer do seu descanso noturno, o seu espírito e a sua alma recebem instruções exatamente providenciadas, né, pelo seu espírito protetor, o espírito guardião. Veja como Deus ama você. Ele trabalha de forma intensiva para o seu progresso, para o seu adiantamento. Mas somente o espírito mais adiantado, aquele mais evoluído, ele consegue ter a consciência desse benefício que recebe insistentemente em todos os momentos da vida. O processo reencarnatório é um ciclo amplo de oportunidades oferecidas ao homem para que possa exercitar a vivência das condutas ensinadas pelo Mestre Jesus Cristo. Portanto, veja que o processo reencarnatório é um ciclo amplo de oportunidades oferecidas ao homem para que ele exercite todo o Evangelho do Senhor Jesus, que é a guia, o instrumento básico do aperfeiçoamento espiritual do homem. Então, no processo reencarnatório, ele encontra a oportunidade de repetidas vezes exercitar as qualidades de Deus, o amor ao próximo, o serviço ao semelhante, ao amor que faz com que todos os demais sejam felizes.
Então, é no processo reencarnatório. Da mesma maneira, quando você, no seu serviço cotidiano, tem uma tarefa importante e não consegue terminar durante o próprio expediente, no dia seguinte, você espera prosseguir para ver se consegue encerrar aquela tarefa. Na nossa vida, também é a mesma coisa. Provável que uma existência inteira, 70, 80, 90, 100 anos, sejam insuficientes para complementar as tarefas desenvolvidas. Daí, na próxima oportunidade, os espíritos protetores permitem que você venha de novo nas mesmas circunstâncias para dar andamento àquele trabalho interrompido pela desencarnação. Então, a nossa vida é um contínuo progredir, né? E graças aos laços de família, onde recebemos todo o amparo, todo o amor, toda a consideração para o nosso progresso. Por isso que devemos ter profundo sentimento de gratidão para todas as pessoas com as quais encontramos e convivemos. Então, o homem possa exercitar a vivência das condutas ensinadas pelo Mestre Jesus Cristo, elevando-se e elevando aqueles que se fizerem credores do seu amor. Então, na verdade, quando se convive em família, vem com diversas finalidades. Uma é exercitar o amor para todos do convívio mais próximo e também para todos os demais externamente. Segundo, é fazer com que receba igualmente amparo, apoio, bons exemplos, boas palavras, incentivo, bem como todos os aspectos espirituais para o progredir eterno daquela alma, daquele espírito. Por outro lado, também tem o dever de auxiliar os mais retardatários, aqueles que se desviam do caminho, procurando com amor, com devotamento, com bastante empenho, reconduzir para o bom caminho, porque ao retornar ao mundo espiritual, certamente os espíritos protetores, os guardiães, vão perguntar em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, que fizestes daquela pessoa que eu te deixei sobre o teu encargo? Era seu dever orientá-lo, ampará-lo, suportá-lo e reconduzi-lo ao caminho do bem. Que fizestes? E do tempo? E do dinheiro que você recebeu para dar amparo suficiente? Muita gente diz o seguinte: eu fiquei rico porque eu trabalhei, né? Mas, na verdade, quando uma pessoa, por exemplo, se junta ou se casa, tem um companheiro ou companheira, as possibilidades de progresso, de riqueza, de evolução se ampliam, se duplicam automaticamente. Então, graças a uma esposa, uma companheira, o homem progride. Claro, também tem muitos casos que regride, devido à insustentabilidade da própria mulher, que puxa para baixo ao invés de incentivá-lo. Da mesma forma, um casal parece que quando recebe um filho, diz assim: e mais uma boquinha para alimentar. Com isso, ele desvia de todas as possibilidades que Deus sustenta. Por quê? Deus é amor infinito, é sabedoria infinita. Nunca vai mandar uma criatura aos cuidados de outros como um peso morto. Sempre Deus, ao enviar um filho, ele envia junto provisão para 10 pessoas. Aquele filho, ele traz possibilidade de grande riqueza para os pais, porque ele traz provisão para 10 pessoas.
quando se recebe um filho com grande alegria, louvando a Deus pela oportunidade, dando glória pelo filho que recebe, então, certamente aquele casal vai prosperar. Mas a prosperidade que se registra, na verdade, é para dar amparo para aquele filho de Deus, para que ele tenha todas as possibilidades de estudar, de progredir, de aproveitar tudo que é necessário. Então, Deus é amor infinito e manda provisão para cada filho que ele envia para a família. Assim, objetivando a convivência pacífica e harmoniosa entre os homens, afloram na experiência reencarnatória para serem transformados arquivos milenares de comportamentos vividos no rigor da ignorância dos corações endurecidos no que tange a relação solidária. Então, graças ao processo de reencarnação, muitas situações antagônicas, controversas, que são verdadeiros obstáculos entre os homens, são sanados, são amenizados, são transformados em compreensão e amor. Por exemplo, na Segunda Grande Guerra, o combate dos Estados Unidos com os japoneses, por exemplo, todos os japoneses que, de uma forma animalesca, lutaram contra os americanos, todos eles e que morreram na guerra, renasceram no território americano, como filhos dos próprios americanos, nas famílias dos americanos. E os americanos, por seu lado, renasceram no território japonês, como filhos dos japoneses. Então veja que situação estranha. Houve uma recíproca entre os inimigos daquela época. Isso ocorre também em todas as situações, como por exemplo os índios americanos renasceram no seio das próprias famílias americanas como filhos dos americanos e foram os que mais provocaram dores, dissabores, desentendimentos nas famílias americanas, os próprios índios que os americanos destruíram. Isso ocorre em todas as situações, não é? Todas as situações. Muitas vezes, aqui no Brasil, nós julgamos com preconceito, vamos supor, um senhor negro, não é? Julgando de alguma maneira. Porém, é preciso saber que na encarnação anterior, ele estava numa família como branco. Pelo fato dele ter julgado, censurado, odiado, desprezado os negros, por exemplo, então ele tem possibilidade de, na próxima encarnação, pela misericórdia de Deus, nascer numa família de negros. Mas, no entanto, isso não invalida a sua preciosidade como filho de Deus, como filho muito querido de Deus. Deus permite todas essas possibilidades de experiências para aprimoramento da alma, não é? Dificilmente uma pessoa nasce na família daquele que detesta se não estiver julgando, criticando, condenando, não é? Portanto, isso é o que ocorre regularmente. Então, objetivando a convivência pacífica e harmoniosa entre os homens, afloram na experiência reencarnatória para serem transformados os arquivos milenares de comportamentos vividos no rigor da ignorância dos corações. Então, não importa quanto tempo leve, um dia vai receber o inimigo, o ferrenho inimigo, no seio da própria família. E também provável
que esteja abraçando, acariciando, acarinhando um bebê que constitui o espírito de um ferrenho inimigo. Não? Por que isso? Para que aquele coração tão endurecido do passado possa ser transformado com amor, com devotamento, com atenção, com empenho. Quanto um pai ou mãe ou vovós ou parentes sofrem quando um bebê ou um filho fica doente, ou fica doente muito tempo, ou sofre um acidente. Não? Então veja só que situação. Tinha um casal que recebeu uma menina, uma filha. E a menina tinha mais ou menos próximo de 2 para 3 anos. E os dois brigavam muito com o sogro e sogra. O moço brigava com o pai e a mãe dele, e a esposa brigava juntamente com ele contra o sogro e a sogra. E nesse convívio tão difícil, um dia a menina tenta subir numa poltrona com gavetas, e aquela poltrona virou em cima dela, não é? E caiu um pesado objeto bem na testa da menina e afundou a testa. Ela foi levada numa emergência no hospital e, desesperados, os pais, os avós da parte da mãe dela, estavam lá orando e pedindo auxílio. E em um determinado momento me ligou à noite, bem tarde da noite, de madrugada, pedindo orientação e uma palavra consoladora. Eu disse o seguinte: olha, envie vibrações de paz, de harmonia, de reconciliação para o sogro e a sogra. Falei para a moça, a mãe da menina. Se você se reconciliar verdadeiramente no coração, a sua menina não vai ter nada. Ela vai receber alta e aquela situação de afundamento do crânio na testa vai ficar normalizado. Então ela realmente passou a madrugada orando, pedindo perdão para o sogro e para a sogra, e no dia seguinte a menina teve alta. Até hoje a menina hoje já tem aproximadamente uns 18 anos, creio eu, e ela está bem. E ela está muito bem. Portanto, para serem transformados arquivos milenares de comportamentos vividos no rigor da ignorância, dos corações endurecidos, não é? Então veja que tudo é preciso fazer para viver em harmonia. E Deus faz com que, através das mútuas reencarnações, o ser humano consiga alcançar a verdadeira paz para a felicidade em relação a todas as demais pessoas. A encarnação fortalece os laços familiares na medida em que o amor se expande na alma, que, operosa no bem, enlaça os que fazem parte do seu círculo estreito de aprendizagem na energia do acolhimento sincero que perdoa, esquecendo os delitos do passado, compreendendo que não há vítimas, mas sim provações e expiações resultantes dos próprios atos, que todos se encontram comprometidos uns com os outros num processo de burilamento íntimo. Veja que o sublime espírito Bezerra de Menezes, que orienta esse livro, ele é um sábio que nos encanta com o preciosíssimo ensinamento, o esclarecimento que ele nos fornece. Então, a reencarnação fortalece os laços de família, na medida que o amor se expande na alma. Então, consta num episódio de um livro chamado Na Senda Redentora,
do Gilberto Freire, orientado pelo espírito Adamastor. Ali constam alguns personagens que no passado a moça ela foi rainha da Inglaterra. E como o rei não dava muita atenção, ela se encantou com um soldado guarda pessoal do palácio. Ela se encantou e teve um caso com ele. Porém, como devido à grande diferença social, ela acabou desprezando o guarda. Ele ficou muito sentido. Bem, passado um bom tempo, né, numa situação de guerra entre a Inglaterra e a França, ela foi envolvida, estava numa determinada localidade e teve um assalto do comando inglês em cima daquela cidade, derrotando todos os seus habitantes. E essa moça que estava ali como filha de um casal, ela foi raptada e levada para outra localidade, e ela foi usada como uma serviçal. Repentinamente ela ficou grávida do comandante. O comandante, enfurecido, atravessou-a com uma espada, dizendo que não queria ter nenhum filho bastardo, principalmente francês. Aí ele mata aquela mulher, aquela jovenzinha, com o filho no ventre. Posteriormente, quando ele desencarna, ele foi parar nos limites entre o umbral e o precipício, não é? Chegando ali, ele estava sendo julgado. Quem estava julgando aquele ser eram os pais da jovem, desencarnados no mundo espiritual. Estava julgando e estavam condenando ao precipício. Se entrasse no precipício, ele iria demorar séculos e séculos e séculos para ser resgatado. Aí, aquela jovem, ela corre em socorro dele e pedindo que não condenasse ao precipício, que ela arcaria com as responsabilidades para fazer com que ele tivesse uma oportunidade de redimir-se, de melhorar-se. Então ele reconheceu que aquela jovem, ele a prejudicara com a espada, com o fato de tê-la raptado. E naquele momento ele verificou o quanto, não é, o amor, e muito agradecido, ele devotou toda uma existência, as existências posteriores, para alcançar a divina redenção de sua alma, trabalhando intensivamente para o bem do próximo. É o que nós estamos verificando aqui. Reencarnação fortalece os laços familiares na medida que o amor se expande na alma, operosa no bem, enlaça os que fazem parte do seu ciclo estreito de aprendizagem na energia do acolhimento sincero que perdoa. Então veja que realmente houve uma necessidade de sempre, em todas as ocasiões, pessoas que perdoam. Pode verificar, não é? Aparentemente, imaginamos que nas nossas famílias estão todos os elementos amigos, os simpáticos, os que querem bem. Muito pelo contrário. Quando um espírito se diploma numa família, trabalhando, devotando, sendo bem-quisto e querendo bem a todos, não deixando nenhuma pendência, ele reencarna em outra família, numa outra escola, em outro local para continuar no seu aperfeiçoamento, por vezes encontrando obstáculos, dificuldades, ou então ele reencarna em outra família com o objetivo de ajudar alguns espíritos difíceis, esquecendo os delitos do passado,
compreendendo que não há vítimas, mas sim provações e expiações resultantes dos próprios atos. Portanto, a cada um segundo suas obras, assim disse o Senhor Jesus, de maneira que tudo permanece gravado no profundo da alma, constituindo os elementos que se concretizam segundo as oportunidades. Por isso que diz provas e provações resultantes dos próprios atos, que todos se encontram comprometidos uns com os outros. Portanto, não existem pessoas inocentes aqui na Terra. Você fala, um bebezinho bonitinho e inocente. Você não sabe se é um terrível de um facínora, um assassino do passado que está reencarnando ali. Não é? Por isso, todos são filhos de Deus. Todos são amparados pela bondade e misericórdia de Deus. Porque diz aqui, encontram-se comprometidos uns com os outros no processo de burilamento íntimo. Né? Portanto, todos estão comprometidos com o aperfeiçoamento necessário. Vamos supor que, por alguma razão, uma jovem suicide por causa do namorado, não é? Ou então por causa do sogro e da sogra. Aparentemente, a sorte, né, o destino é da jovem que se suicidou. Ela foi fraca, não conseguiu vencer a situação e acabou fugindo da vida. Ela vai ter a sua penalidade. Só que o sogro e a sogra e aquele suposto marido ou namorado também vão ter que arcar plenamente com seus encargos dos novos compromissos. Provável que eles vão receber o espírito daquela jovem suicida como filho naquele mesmo ambiente. Ou, numa próxima possibilidade, ela virá de novo como esposa ou como namorada desse jovem, desse homem, naquela mesma família. Posteriormente terão que suportar uma doente, uma demente, ou alguém que tenha uma doença gravíssima sem possibilidade de cura. Eles vão ter que suportar, vão ter que passar pela mesma circunstância. Então, se um se suicida por alguma razão, aqueles que forem responsáveis pelo suicídio daquela pessoa, mesmo que não tenham contribuído para tal, terão que se encarregar daquela responsabilidade. O perdão proporcionado, o perdão preceituado pelo Jesus Cristo é, portanto, condição de âmbito geral, que se, estendendo além dos limites do grupo familiar, oportunamente transformará a humanidade numa grande família. Veja só, né? Se por alguma razão você não gosta de uma pessoa de uma determinada região da Terra, posteriormente você vai nascer lá, você vai ter que conviver com famílias semelhantes, de tal maneira que você vai se transformar, acreditando futuramente que todos são irmãos pertencentes a uma mesma família. Como diz aqui, transformará a humanidade numa grande família. Teve uma época que eu estava trabalhando no banco e eu dizia para mim mesmo, jamais quero ir para o Rio de Janeiro. Não quero ir para o Rio de Janeiro. Lá tem muito assalto, o trânsito é caótico, a situação é difícil, é muito quente. Eu sempre falava, jamais vou para o Rio de Janeiro. Aí, sendo colocado num determinado cargo, primeira coisa que o diretor recomendou, ir ao Rio de Janeiro, na filial do Rio de Janeiro, fazer um estágio por lá.
Eu fui porque não tinha jeito. Eu fui e votei. Depois eu tive que ir inúmeras e inúmeras vezes. Praticamente 1 ou 2 vezes por semana tinha que ir ao Rio de Janeiro. Foi uma coisa assim impressionante, né? E com isso eu aprendi que o pessoal do Rio de Janeiro é um pessoal muito amistoso, muito amigo, muito companheiro e que me deu grandes alegrias. Não tive nenhum dissabor. Falaram tanto que lá tinha assalto, que tinha pessoas más, que tinha pessoas que faziam roubos. Não vi nenhum. Andei por todos os cantos de lá, até para locais que eles falaram, nossa, lá é perigoso. Eu não vi perigo nenhum, né? Achei interessante. Ideias contrárias à doutrina reencarnacionista são também contrárias à lógica da bondade e da perfeição de Deus, e não possuem fundamentos capazes de explicar que filhos do mesmo Pai vivam experiências tão desiguais conforme julgam os olhos do mundo material e imediatista. Portanto, aqueles que contrariam a doutrina reencarnacionista não conseguem explicar as desigualdades existentes para os filhos de Deus. Todos vivem experiências diferentes, e todos têm aptidões desiguais, e todos manifestam aprimoramento, aperfeiçoamento da mesma maneira, diferenciados. E a doutrina reencarnacionista, ensinada pelo sublime codificador Allan Kardec, realmente explica de uma forma satisfatória. Por quê? Porque, sendo os espíritos provenientes de diferentes regiões, com oportunidades diversificadas, naturalmente se aglutina no seio de uma família, visando a melhorar as qualidades, principalmente relativamente ao amor recíproco e amor aos semelhantes. A ciência atual tem seu desenvolvimento sustentado por uma avançada tecnologia que abrange quase todas as áreas do conhecimento humano. A cada dia são divulgados estudos resultantes de longas experiências e acuradas observações no campo da energia humana, da vida em outros planetas, do comportamento do indivíduo, etc., que corroboram a teoria reencarnacionista. Portanto, não quer dizer que um ser humano tenha vivido uma época como médico e forçosamente ele vá estar outra vez na situação de médico. Ele pode, a cada existência na Terra, exercer uma determinada atividade, diferente da que ele desenvolveu em vidas anteriores. Por exemplo, o autor espiritual desse livro, Bezerra de Menezes, ele foi, na época do Senhor Jesus, o terrível cobrador de impostos chamado Zaqueu, né? E quando Jesus e a sua comitiva afirmou, Zaqueu, desce daí, cabe a nós estarmos na sua casa esta noite. E, comparecendo Jesus com a sua comitiva na casa do Zaqueu, cobrador de impostos, aquele cobrador de impostos, Zaqueu, se transformou naquele momento para uma vida espiritual devotada. Afirmou que ele daria metade dos bens para os necessitados, e a outra metade ele daria o dobro daqueles que eventualmente ele tenha prejudicado, e transformou a sua possibilidade de vida espiritual, né? Zaqueu. Veja que nos séculos passados, aqui no Brasil,
nasce Zaqueu como Bezerra de Menezes, tornando-se um benfeitor médico dos pobres, trabalhando devotadamente para salvar vidas como médico. Foi político, foi um homem bastante devotado para as causas do povo brasileiro. E até hoje é um espírito dos mais destacados trabalhadores do Cristo planetário aqui no orbe terrestre. São referências importantes por acreditar na reencarnação e crer na justiça de Deus, em seu indiscutível amor por sua criação. Né? Então, a reencarnação fortalece os laços de família, porque ampliam infinitamente o amor entre os seus membros. Né? Veja que, mesmo no mundo espiritual, aqueles que estiverem com os laços do vínculo de afeição permanecem no mundo espiritual como verdadeiros amigos, como verdadeiros conhecidos, e reciprocamente uns torcem para o sucesso e progresso de outros. À medida de sua evolução moral, o espírito acessará planos superiores do conhecimento e terá sanadas definitivamente as dúvidas que ainda restarem sobre sua relação com o alto. Portanto, além do desenvolvimento da inteligência, cabe ao espírito o desenvolvimento espiritual, principalmente de como viver bem com as pessoas. E aproveitando a família aqui na Terra, ele desenvolve todas as qualidades oferecidas por Deus. Encerramos neste momento esse capítulo e agradeço muito a sua atenção. Vamos passar neste momento a oração. E peço a você que concentre a sua mente e acompanhe mentalmente a oração. Senhor, elevamos o nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos infinitas bênçãos de amor e sabedoria, para que possamos prosseguir desenvolvendo as qualidades de Deus em nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a melhor trabalhar o conceito de amor a todas as pessoas. Necessitamos aprimorar a alma, devotando-nos mais especificamente nos serviços que possam felicitar e beneficiar todos os semelhantes. Estamos a caminho de buscar o entendimento na perfeição que desejamos alcançar. Distante que estamos desses conceitos tão luminosos ensinados pelo Senhor Jesus, resta-nos, em todos os momentos da nossa vida, o trabalho devotado ao bem dos semelhantes. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. O livro que estudamos o Evangelho com Bezerra de Menezes, bem como os pedidos de orações, as consultas espirituais online, você pode fazer através desse site. Deus abençoe pela sua atenção. Obrigado.